Expressões algébricas. Vamos fazer as explicações das atividades. Expressões algébricas. Na página 27 do caderno do aluno, nós temos um texto, né, que fala sobre a cobrança, né, do Uber. Como que o Uber cobra a tarifa? Então, nós temos aqui que prestar atenção nos valores fixos que não mudam, que no caso é os 75 centavos e o R$ 2, e os valores que mudam, né, que cobrados são aqueles valores variáveis, né, que eles dependem, no caso aqui do quilômetro rodado e do tempo de duração em minuto da viagem. Vamos para as atividades. Então ele quer que a gente faça o cálculo de quanto o passageiro vai pagar em determinadas situações. Na letra A, ele vai percorrer 8 quilômetros e vai demorar 20 minutos. Então eu coloquei aqui os 75 centavos, que é fixo, R$ 2 que é fixo, 1,40 para cada quilômetro. Então, é 1,40 vezes 8. 0,26 centavos para cada minuto, no caso são 20 minutos. E 10 centavos na cidade de São Paulo para cada minuto, então vezes 20. E aí você vai fazer o cálculo, né, que você multiplica e soma todos os valores. Na letra B, ele vai percorrer 18 quilômetros, então é 1,40 vezes 18, em 40 minutos, então é 0,26 vezes 40, e 10 centavos vezes 18 quilômetros. Bom, na letra C, ele pergunta quanto que ele vai pagar com 35 quilômetros. A gente precisa saber do tempo, senão não vai dar para fazer esse cálculo. A mesma coisa que na letra D, num trajeto que dure 30 minutos. Mas quantos quilômetros ele percorreu nesses 30 minutos? Então aqui falta a distância. Exercício número 2. Bom, ele quer que você escreva uma expressão que represente o valor a ser pago em uma viagem utilizando o Uber X. Bom, aqui ele não dá a distância, ele não dá o tempo. Então a gente usa letras, que são as variáveis, né, para colocar no lugar da distância e do tempo. Então eu estou usando aqui, ó, o X para o quilômetro e o Y para os minutos. Então vai ficar a expressão assim: 0,75 mais 2, que é fixo, 1,40 vezes o quilômetro, que no caso é a letra X, 0,26 vezes os minutos, que no caso é Y, e 0,10 vezes, de novo, os quilômetros. O que a gente pode fazer para simplificar esta expressão? A gente vai somar um número com número, número que não tem letra, né, somente o número, então 0,75 mais 2 dá 2,75. Letra, a mesma letra, olha, a gente junta, a gente simplifica. Aqui eu tenho 1,40 de x e aqui eu tenho 0,10 de x. 1,40 mais 0,10 é 1,50 de x. E o y só aparece uma vez, e eu tenho quanto dele? 0,26, então ele vem para cá. Você escrever dessa forma está correto, e dessa forma também está correto, que é a forma simplificada de se escrever esta expressão. Ainda em tempo, corrigindo o exercício 1, eu tinha colocado 20 aqui, mas essa parte do exercício se refere aos quilômetros, né? Ele cobra 10 centavos por quilômetro rodado. Então, a gente tem que colocar no lugar do 20, a gente tem que colocar 8.
Arrumem aí. Cálculo algébrico, né, então ele vai falar das expressões algébricas aqui. Lembrando aqui o perímetro, o que é o perímetro? É a soma da medida dos lados. O cálculo algébrico, ele ocorre quando usamos letras, que são as variáveis numa expressão matemática. As letras substituem valores iguais. Aqui tem um exemplo da expressão do cálculo do perímetro da figura acima. Então, a gente tem que um lado é x, você tem dois lados x, né? E dois lados y. Lembra que a gente pode simplificar isso. Eu tenho um x mais um x, então eu tenho 2x. Eu tenho um lado y mais um lado y, então eu tenho dois lados y. As letras, que são as variáveis, elas podem ser substituídas por números para realizarmos as operações indicadas nas expressões, né? No caso aqui, vamos ver este exemplo, ó. Para calcular o perímetro da fotografia, substituímos as variáveis por suas medidas na expressão 2x mais 2y. Logo, se os lados da fotografia forem x igual a 7 e y igual a 5, temos que, no lugar do x, eu vou colocar o valor 7. No lugar do y, eu vou colocar o valor 5. Sempre que nós temos um número junto com uma letra, a operação aqui entre os dois é a multiplicação. Então, aqui eu vou multiplicar 2 vezes 7, 14, mais 2 vezes 5, 10. 14 mais 10, 24. Então, o perímetro dessa fotografia é igual a 24 centímetros. Agora vamos para atividades. Relembrando aqui, olha. A professora pediu para que os alunos determinassem a área da figura ao lado. Então, nós temos aqui um retângulo que ele está dividido em 15 partes iguais, né? Então, a aluna A, o que que ela fez? Olha, ele dá a altura e a largura do retângulo pequeno. E o cálculo de área é o que? Largura, né? Altura vezes largura, ou base vezes altura, né? Lado vezes lado. No caso aqui, ela calculou a área de cada retângulo pequenininho, que é x vezes y. Então, ela calculou que a área do primeiro retângulo é xy, do segundo também, e assim por diante. E depois ela somou todas as áreas dos retângulos menores e chegou à área do retângulo maior, que é 15xy. A aluna B, ela já fez o cálculo direto, ela falou: o retângulo maior tem o lado de 3, né, tem a altura aqui, ó, o lado dele é a altura de 3 retângulos menores. E a largura dele é a largura de 5 retângulos menores. Então, ela calculou 5x vezes 3y. Veja que a ordem aqui das multiplicações, elas não alteram. Quando eu tenho a multiplicação de letras e números, eu multiplico número vezes número, letra vezes letra. Então, 5 vezes 3 deu 15, x vezes y são letras diferentes, então vai continuar sendo x vezes y. Não tem nenhum sinal, nenhuma operação entre o 15, o x e o y. Então, nós assumimos que é 15 vezes x vezes y. Primeira pergunta: qual das duas alunas fez o processo correto? As duas chegaram no mesmo resultado, então as duas fizeram o procedimento correto. Quais as diferenças dos procedimentos? O que elas fizeram de diferente aí? A aluna A, ela somou a área dos retângulos menores, e a aluna B, ela calculou a altura e largura do retângulo maior para obterem as duas o mesmo resultado. Bom,
No número 2, a gente tem uma questão aqui, ó. Para fazer uma corrida de táxi, o senhor Rodrigo cobra uma taxa de R$ 4,50 na bandeirada 1, mais R$ 3 por quilômetro rodado. Represente esses valores em uma expressão algébrica. Eu vou somar o valor fixo com o valor variável, né? E eu vou usar o quê? Uma letra aqui para ficar no lugar dos quilômetros. No caso, eu assumi a letra X. Então, vamos, como que ficaria aqui? 4,50 mais R$ 3 vezes o quilômetro. Então, eu posso chamar o quilômetro aqui de X. Então, vai ficar 4,50 mais 3 vezes o quilômetro, 3 vezes X. Exercício 3. Gabriel precisa se deslocar em São Paulo e está indeciso se utiliza o Uber ou o táxi. Ele verificou que seu trajeto terá 59 quilômetros e terá um tempo aproximado de 1 hora e 35 minutos. Considerando os dados fornecidos na seção Lendo e Aprendendo e as taxas utilizadas pelo Sr. Rodrigo, qual será o valor vantajoso? Olha, eu coloquei aqui do lado, né, que 1 hora e 35 minutos equivalem a 95 minutos. 1 hora tem 60 minutos, mais 35, 95 minutos. Então, nós já vimos, nós temos aqui as expressões. Essa daqui é a do Uber e essa daqui é a do táxi. No lugar do X, a gente vai colocar os quilômetros, que é 59. No lugar do Y, a gente vai colocar os minutos, que é 95. E aí vocês vão calcular aqui, ó. Essa expressão no lugar do X, coloca o 59, no lugar do Y, 95, e acha o valor que vai ser pago. E aqui no lugar do X, coloca o 59, calcula e veja qual é o valor menor. Qual categoria aí que vai ser mais vantajoso? Se ele usar o Uber ou o táxi para fazer a sua viagem. Praticando. Aqui é o primeiro exercício, vamos fazer juntos aqui, ó. Se a letra Y representa um número natural, escreva a expressão algébrica que representa cada um dos seguintes fatos. Então, aqui nós temos na letra A, o dobro de um número. Nós não sabemos qual é esse número, ele está representado pela letra Y. Se fosse 5, o dobro de 5 seria o quê? 2 vezes 5, daria 10. Então, como o número aqui a gente vai usar como Y, o dobro de um número é 2 vezes Y, 2Y. Na letra B, o quádruplo de um número. Quádruplo é o quê? 4 vezes um número. No caso, um número está sendo representado pela letra Y, então é 4 vezes Y. O sucessor de um número. Lembra que o sucessor é o próximo número. O sucessor de 5 é 6, que é 5 mais 1. O sucessor de 10 é 11, que é 10 mais 1. Então, o sucessor deste número aqui, representado por y, vai ser y mais 1. O antecessor é aquele anterior, é o número anterior. Então, o antecessor de 5 é 4, porque é 5 menos 1. O antecessor de y é y menos 1. A metade de um número. Como eu descubro qual é a metade de um número? Qual é a metade de 10? É 10 dividido por 2, que é 5. A metade de y é y dividido por 2. Lembra que a fração é uma divisão. A terça parte de um número, basta dividir por 3. A soma entre a metade de um número e o número 3. Então, vou fazer uma soma entre a metade do número, nós sabemos que é um número dividido por 2, e o número 3. O sucessor do quádruplo de um número. Quádruplo de um número
é o número vezes 4 e o sucessor é só somar 1. Então, 4y mais 1. 1/3 do número somado com seu sucessor. O terço de um número basta dividi-lo por 3 e o sucessor de um número, né, somado com o sucessor desse número. Então, é o y mais 1. O quadrado de um número, então eu pego um número e elevo ao quadrado. O cubo de um número, eu pego o número e elevo ao cubo. A diferença entre o cubo de um número e o dobro desse número. A diferença é a subtração entre o cubo do número e o dobro do número. Na número 2, você vai ter que usar todos esses exercícios anteriores e fazer cálculos. Eu fiz até a letra C, você vai continuar fazendo. De acordo com o exercício anterior, tome y igual a 9 e calcule o valor numérico da expressão encontrada em cada item. Na letra a expressão é 2y, então o y agora vale 9. 2 vezes 9 igual a 18. Na letra B, a expressão é 4y e o y agora vale 9. Então, é 4 vezes 9 igual a 36. Na letra C, nós temos a expressão y mais 1. Então, o y vale 9, no lugar do y eu coloco 9, mais 1 igual a 10. Você vai fazer isso até a letra L. Exercício 3. Calcule o valor numérico desta expressão aqui, olha. Eu só fiz a letra A, isso daqui não é uma questão de alternativa, você tem que resolver a A, B, a C e a D. Eu somente resolvi a letra A aqui, vocês irão fazer as demais. O que que tem que fazer aqui eu resolver esta expressão usando os valores da letra A. Substituir o x por 3 e o y por 2. Então, começa lá com x ao quadrado. Na letra A, o x é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Mais, aqui eu tenho 2y, 2 vezes y, e na letra A o y vale 2, então ficou 2 vezes 2, menos 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. 3 ao quadrado é 9, mais 2 vezes 2 é 4, menos o 3. 9 mais 4 é 13, menos o 3 é 10. Nós vamos fazer a mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. Então, percebam que em cada exercício, o valor do x e o valor do y é outro. Então, a resposta para essa expressão será diferente também. Exercício 4. Você já estudou que o elemento neutro da adição é o zero, ou seja, a soma de um número com zero é igual ao próprio número. Que expressão algébrica pode generalizar essa propriedade? Quando nós generalizamos, quer dizer que serve para todo mundo. Então, qual é a expressão que serve para qualquer número? Então, é essa daqui, olha, posso assumir qualquer letra, no caso eu escolhi a letra X. X representa um número qualquer. Então, qualquer número mais zero, a resposta é o próprio número. X mais zero é igual a X. No exercício 5, o elemento neutro da multiplicação é o 1. O que isso significa? Que expressão algébrica pode generalizar essa propriedade? Olha, por que o elemento neutro da multiplicação é 1? Porque 1 vezes o número não altera o valor do número. Então, qual é a expressão algébrica? Eu continuo usando o x no lugar de um número qualquer.
Então, qualquer número vezes um é o próprio número. Então, x vezes um é igual a x. No exercício 6, estava faltando uma informação aí, né? Então, a informação que faltava é que o quadrado tem lado A. Então, aqui a gente tem que o triângulo tem lado B, é um triângulo equilátero, e o quadrado ele tem todos os lados iguais, então cada lado aqui tem o valor de A. E ele pede para você calcular o perímetro dessas figuras e ele dá os valores, 7 para A e 5 para B. Eu calculei aqui o perímetro do triângulo. Então, como que eu calculo o perímetro mesmo? É a soma dos lados da medida dos lados da figura. Então, o perímetro desse triângulo é B mais B mais B. O valor de B é 5, então vai ficar 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Vocês vão calcular o perímetro do quadrado. Continuando as atividades. 7. Represente de forma simbólica. Letra A adição de 3 números consecutivos. Lembra que números consecutivos basta somar uma unidade. Então, consecutivo de 5 é 6, consecutivo de 6 é 7. Então, vamos lá. Se a gente tem que fazer de forma simbólica que sirva para qualquer número, então coloquei lá que um número é x. Então, o consecutivo dele é x mais 1. E o consecutivo desse x aqui é o x mais 2. Colocando um exemplo lá, se fosse o número 5, ficaria 5 mais 6 mais 7. O que eu fiz aqui com essa expressão? Eu simplifiquei. Eu juntei aqui as letras semelhantes. Eu tenho um x mais um x mais um x, que dá um total de 3x. E aqui os números que aparecem sozinhos aqui, o 1 e o 2. 1 mais 2 igual a 3. Na letra B, o quadrado da soma de 2 números. Então, quando ele diz que são 2 números, a gente entende que esses números são diferentes. Então, para representar números diferentes, nós usamos letras diferentes. Por que eu coloquei A e B? Pode ser qualquer letra, poderia ser x mais y, né? O quadrado, lembra que é elevado à potência 2. Então, soma dos 2 números, o quadrado da soma dos 2 números. A soma na letra C, a soma dos quadrados de 2 números. Agora a escrita tá diferente. É a soma dos quadrados, então o quadrado de A mais o quadrado de B. Exercício 8. Considere a seguinte sequência e responda. Então, nós temos a sequência aqui do lado: 2, 4, 6. O que está acontecendo aqui? A cada elemento, né, da sequência, o próximo aqui está somando 2 unidades. Na letra A, ele pergunta: qual será o quinto termo dessa sequência? Fica fácil, né? É só continuar aqui até o quinto termo. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então, 2, 4, 6. O quarto seria o 8 e o quinto é o 10º. Aqui já começa a complicar. Eu vou ter que fazer isso até o 11º termo. E aqui, 35º na letra C. Então, o que fica mais fácil aí? Eu descobrir qual é a expressão que indica essa sequência. Então, vamos aqui, ó, na letra D. Como pode ser escrito o enésimo termo dessa sequência? Ou seja, o termo na posição N, né? Se eu descobrir qual é essa expressão, eu consigo achar qualquer termo aqui, olha. Então, o que aconteceu? A expressão que me indica o termo da sequência é o 2N. Então, vamos lá. Qual será o quinto termo da sequência? Se eu substituir o n por 5, vai ficar 2 vezes 5, então eu sei que é o número 10.
Qual será a 11ª o 11º termo da sequência? Se eu substituir n por 11, então 2 vezes 11 dá 22, eu vou saber que a resposta aqui vai ser o número 22. Qual será o 35º termo da sequência? Então eu sei já a expressão da sequência que indica a sequência, então 2 vezes 35 dá 70. Então eu já sei que o 35º termo dessa sequência é o número 70. Fica bem mais simples. O exercício 9. 9 jogadores disputam um torneio de damas, sabendo que o número de partidas disputadas durante o torneio é dado pela expressão x vezes x menos 2 mais 1, onde x representa o número de participantes. Quantas partidas foram disputadas até se conhecer o campeão? Bom, eu já tenho a expressão. E eu já tenho o valor de x. O x, né, o número de participantes. Quantos participantes nós tivemos? 9. 9 jogadores. Então, nesta expressão, eu vou substituir o x por 9 e vou fazer o cálculo aqui, ó. 9 vezes 9 menos 2 mais 1. Lembra que se resolve o parênteses aqui primeiro. E aí eu vou ter a resposta desta atividade. Exercício 10. Considere a seguinte sequência e responda. De novo, vamos encontrar aqui o enésimo termo da sequência. Essa sequência ela está somando de 3 em 3, mas ela começa aqui pelo 5, né? Então, se ela está somando de 3 em 3, é 3n. Só que aqui, olha, na primeira sequência número 1, 3 vezes 1 mais 2 dá 5, correto. Na segunda sequência, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, eu preciso sempre estar somando esse 2 para chegar no próximo termo da sequência. Como que eu descubro a letra A? Substitui n por 7. Como que eu descubro a letra B? Substitui n por 13. Como descubro a letra C? Substitui n por 48. Próximo exercício é um desafio, né? O que ele pede aqui, ó? Considerando que a letra A é uma expressão, a letra B é outra expressão, ele quer saber qual é o resultado da expressão A menos a expressão B. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplificar, né? Então, olha, na expressão A, a gente tem A ao cubo. E eu vou ter que subtrair a expressão B, que também tem um A ao cubo. Então, A ao cubo menos A ao cubo. Se fosse números aqui, ó. Aliás, ela está no lugar de números. Então, essa letra aqui, ela representa o mesmo número. Então, elas têm o mesmo valor. Quando eu subtraio, né, valores iguais, dá zero. Então, essa parte aqui, ó, o A ao cubo, ele vai sumir. Olha o que vai acontecer aqui, olha. Quanto que é 2A ao quadrado negativo menos 2A ao quadrado negativo? De novo, a gente tem o mesmo número aqui, olha, idêntico, representa o mesmo valor. Então, quando eu subtraio, isso aqui vai sumir também. E o que vai sobrar agora? Olha, números, dá para subtrair os números aqui, e esse A permanece, né, esse A negativo, porque não tem mais como simplificar. Então, você vai ter o quê? 3 menos o menos A mais 5. O que vai dar aqui, olha? Lembra de fazer a regra de sinal, menos com menos dá mais, então vai ser 3 mais A, menos com mais dá menos 5. Dá para simplificar de novo, não dá? Olha, 3 menos 5 dá menos 2. Então, a resposta aqui vai ser A menos 2.
resposta B.